Ontem nós mostramos na Tribuna do Povo o caso de um bebê de 6 meses que havia se afogado, gente, com leite materno. É mais comum do que você imagina, tá? E ele foi salvo com a ajuda dos bombeiros voluntários. A gente então vai mostrar para vocês agora de casa como agir, nunca é demais, né? Essa prestação de serviço. Como agir em caso de engasgo, bebê engasgar, né? Uma criança, né, ou até mesmo um adolescente. O André Pereira foi conversar com o comandante dos bombeiros voluntários lá de Araquari, que mostrou quais as técnicas podem ser usadas em casos como esse. Vem para a tela? Vem para a tela então e coloca aqui, ó. E na hora do desespero, quando os pais veem que a criança se engasgou, é importante ter em mente alguns cuidados e os primeiros socorros. Para saber mais sobre isso, a gente está com o comandante Leandro, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Araquari. O comandante, inclusive, está com a máscara para fazer a simulação como se fosse um bebê real. Comandante, primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente quando vê que o filho se engasgou. Primeiramente, é ter a calma. Esse é fundamental para que aconteça todo o processo se desencadear. Logo em seguida, ligar para o sistema de emergência, para que seja acionada uma equipe e com certeza a pessoa que atender vai dar algumas orientações. E essas orientações seriam verificar as vias aéreas da criança, ver se não tem nem algum objeto palpável que consiga ser retirado e extraído da boca. Se isso não for possível, começa-se com o procedimento de tapotagem, pega a criança sobre a mão, inclina aqui e coloque sobre a perna. Com a gente fala calcanhar da mão, você vai fazendo esse tipo de... Volta, faz 3 vezes, volta, verifica, não respirou, continua. Que enquanto isso a equipe de emergência deve estar chegando ao local. Comandante, pressão necessária. A gente sabe que às vezes os pais ficam com um pouco de receio, né? De daqui a pouco bater forte demais, mas isso acaba causando o contrário, né? Bate fraco demais e aí não consegue expelir. É uma dosagem, você vai ter que mensurar o corpo físico da criança com a força tua. Então você vai fazer firme, dessa forma assim, que isso faz com que a criança expila esse objeto estranho ou até o leite materno. Se for uma criança recém-nascida, se orienta a você pegar com a boca ou com uma chuquinha, fazer a sucção desse líquido que está obstruindo as vias. Quando o bebê ele já perdeu a consciência, por exemplo, não está respirando, o pai consegue, ou a mãe, ele consegue perceber isso no bebê? Fica roxo? Então, toda a parte dos lábios já começa a ficar roxo, o rostinho dele também, as pontas dos dedos começam a ficar mais cianóticos. Então, isso é percebível pelo pai ou pela mãe ou pelo responsável que esteja naquele momento. Vale salientar que, falando em calma, que é o fundamental para esse tipo de ocorrência, a pessoa que vai ligar, ela tem que ter ciência do que ela vai receber das informações. E a pessoa que vai fazer também tem que manter a calma, porque é ela que vai realizar as manobras. Então, sempre orienta. O mais calmo fica com a criança e o outro vai para o telefone recebendo as orientações e passando para a pessoa que vai fazer isso. É importante lembrar que o comandante explicou se aplica a crianças pequenas, como recém-nascidos. Já para crianças maiores, pré-adolescentes, a manobra é diferente. Mas vamos dizer que eu tenho um pré-adolescente, já faria diferente. Eu posso colocar ele sentado na minha perna, com a mão coloco aqui e aqui eu faço esses golpes, que é a manobra de Hamilton. Então, vou fazendo assim. Segundo o comandante, a divulgação de casos de engasgamento tem feito a diferença para salvar vidas. Ainda acontece, mas hoje posso dizer com toda a certeza que diminuiu uns 80% dos casos. O receio, às vezes, de fazer a manobra, a força e tudo mais. E muitas vezes chorando, e aí, às vezes, do nada para de chorar, já entra em mais desespero. Mas tenho certeza disso aí, que com a ajuda dessas divulgações, desses atendimentos assim, que podem ser realizados pelos familiares, tem diminuído bastante. Uma ação muito relevante, porque na maioria das vezes a gente acha que isso vai acontecer só com o vizinho, que isso vai acontecer com um parente distante, mas nunca vai acontecer com a gente. E se acontecer? Você está preparado? Né? Você tem condições psicológicas ou até mesmo instrução para fazer uma manobra como essa?
Por isso que a gente faz esse tipo de matéria para orientar a população. Tribuna do Povo também é orientação, é serviço prestado à comunidade.